O escopo de variável é uma região do código onde uma variável é reconhecida. Então, por exemplo, a gente tem as variáveis globais. Essas variáveis, elas são reconhecidas globalmente em qualquer parte do seu código. Então, se você tentar fazer acesso a uma variável global dentro de uma função, você vai conseguir acessá-la ou alterá-la. Se você fizer um acesso a uma variável global dentro de uma classe, você também vai conseguir alterá-la ou acessá-la. Se você tentar acesso a uma variável global dentro de um método, também você vai conseguir acessá-la ou alterá-la. Okay? Então, essas são as variáveis globais, né? As variáveis globais são como se fossem pessoas públicas, né? Elas são reconhecidas em qualquer lugar. Lá no Japão, se você falar do Pelé, ele vai ser reconhecido, porque Pelé é como se fosse uma variável global, ele é reconhecido em tudo quanto é lugar. Já a variável local, ela só é reconhecida dentro de um espaço específico no seu código. Então, a variável local de uma função, ela só é reconhecida dentro daquela função. Quando a função termina e você tenta acessar aquela variável local, você já não consegue mais. Ou então, se você tentar acessar uma variável local de outra função, você não vai conseguir, porque, como eu disse, a variável local só é reconhecida dentro daquele espaço específico. Ou, se você tentar acessar uma variável local de um método, fora desse método, você também não vai conseguir acessar a variável local. As variáveis locais, elas são como se fossem pessoas comuns, né? Se você for lá no Japão e perguntar sobre mim, lá no Japão, ninguém vai conhecer, né? Eu só sou conhecido dentro do meu bairro, né? E mesmo assim, olhe lá, ok? Um outro detalhezinho sobre as variáveis locais, Python, tá? Como a gente vai ver, não trata as variáveis iniciadas dentro de um bloco, tá? Como sendo locais. A gente vai ver um exemplo disso aí, como acontece, por exemplo, em C, em Java, ok? Então muita gente se confunde nessa parte aí. Vamos criar nosso ambiente virtual, né? Vamos ficar virtual env, ok? Vamos chamar esse ambiente de escopo, ok? Beleza. E agora vou criar o arquivo. Criar escopo 1.py, ok? Bom, uma variável global é aquela que é definida, né, que é iniciada no corpo do seu código principal, né? Então, por exemplo, var1, var1 é igual Augusto, tá? Então aqui print var1, né? Então tá aí. Aí eu iniciei a variável var1 no corpo principal do meu programa, aí depois mandei imprimir, tá? Nada demais, né? Imprimiu o Augusto lá. Agora, digamos que eu tenho uma função, vou botar uma função aqui, vou definir uma função, a gente vai ver funções também, tá? Então eu tenho uma função aqui, ó, def func1, e dentro dessa função eu quero acessar o valor da variável var1. Então vamos ver se vou conseguir. Print. Vou colocar aqui olá e vou colocar aqui o nome da variável que eu quero acessar. Essa função aqui, ela é outro ambiente, é um ambiente separado, mas por essa variável var1 ser uma variável global, eu vou conseguir acessá-la aqui, ó, ok? Vamos lá. Então, opa, peraí, esqueci de chamar a função aqui, né? Então vou chamar a função func1. Func. Tá. Então eu chamei ela. Agora sim. Então tá lá. Olá, Augusto. Então aquela função que é outro ambiente conseguiu acessar a variável var1 porque ela é global. Então ela pode ser acessada de tudo quanto é canto lá do programa. Tá bom? Agora
digamos que dentro dessa função func1, eu inicie outra variável aqui. Vamos supor a var2. var2 é igual a Marcelo. Então a func1 tem uma variável, a var2, iniciada dentro da func1. Será que eu consigo acessar essa variável var2? Vamos ver? var2. Vamos ver se ela vai imprimir Marcelo, ok? Ou vai dar algum tipo de erro. Vamos ver? Vamos ver se ela consegue acessar o valor ali, Marcelo, da variável var2. Vou gravar, limpar e vamos ver. Você vê que não. O Python diz que a var2 não foi definida. Voltando aqui, por que deu errado? Porque var2 está sendo iniciada dentro da função func1. Então, ela só existe dentro da função func1. Quando o programa começa aqui, né, ele imprime o valor de var1, né, chama a função, ele vem para cá, inicia var2, imprime lá var1, porque var1 é uma variável global que ela foi iniciada aqui no corpo principal do programa. Quando a função termina a tarefa dela, a execução do programa retorna para a linha imediatamente depois da chamada da função, que é o que? O print var2. Então o programa ele executa, ele imprime var2, só que var2 não existe mais, porque var2 foi iniciada dentro de uma função, e toda variável iniciada dentro de uma função é uma variável local. Ela já não existe mais, ela só existe quando a função está em execução. Por isso dá o erro. var2 já não tem mais na memória, o interpretador Python informa você, a variável não foi definida. Agora tem um outro probleminha que dá uma confusão. Vou apagar isso aqui. Ok, vamos voltar aqui o que era antes. Tirar aqui o var2. Opa. Chamar o func1. Então estava assim, né? Então o que aconteceu aqui? Eu iniciei uma variável global var1, ok? Imprimi var1 e demonstrei que a função consegue acessar a variável global var1 tranquilamente. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, vamos supor que eu queira alterar o valor da var1. Então, var1 agora vai ser Marcelo. Vou chamar ela aqui e depois vou pedir para imprimir de novo o conteúdo de var1. Então vamos ver aqui. Eu iniciei a variável 1 como Augusto, pedi para imprimir, que a gente já sabe que vai imprimir Augusto. Vou chamar a func1. Só que quando vem aqui para func1, eu vou alterar o valor da variável 1 para Marcelo. Ela vai imprimir aqui o quê? Ela vai imprimir Marcelo. Então, teoricamente, eu alterei o valor da variável 1. Então, ela imprime lá, a função 1 faz a sua tarefa e volta uma linha depois da func1. E eu peço para imprimir de novo o valor da variável 1. E o que você acha que vai ser impresso? Vamos ver? Teoricamente, deveria ser o quê? Marcelo, já que eu alterei, ok? Vamos lá. Vamos ver se é isso que ela vai fazer. Olha lá, Augusto, ela imprimiu Marcelo, mas ela não exibiu o valor Marcelo depois que foi alterado. Mas por que isso? Vamos lá ver? Porque o que acontece? Quando eu iniciei essa variável aqui dentro da função, essa variável var1 já passa a ser uma variável local. Uma outra variável, ela só vai existir enquanto a função 1 cumprir sua tarefa. Depois da função 1 cumprir sua tarefa, ela vai sair da memória, assim como todo o seu conteúdo também. Então, o conteúdo da var1 local vai embora, mas a var1 global continua com o seu conteúdo. Então, ela não vai alterar a var1 global. Só foi criada uma variável 1 local. Para que você conseguisse alterar o valor da variável global var1, eu teria que digitar um comando para indicar a essa função que eu quero alterar o valor da variável var1. Ok? Então, qual é esse comando? Esse comando é esse aqui. Ó.
global var 1. Dessa forma, a função vai entender que essa igualdade aqui que eu fiz, Marcelo, vai alterar o valor da variável global var 1. Quer ver? Vamos lá. Agora sim, olha lá. Começou com Augusto, ele foi lá, alterou para Marcelo, e quando eu mandei imprimir, lá no código principal, o valor da variável var1, que é a global, eu imprimi o Marcelo também. Então, resumo da história. Dentro da função você pode acessar a variável global, mas se você tentar alterar o valor da variável global dentro de uma função, na verdade você vai estar apenas criando uma variável local com o mesmo nome da global, mas quando a função terminar a sua tarefa, aquela variável com o mesmo nome não vai existir mais. Para você informar a função que você quer mexer no conteúdo da variável global, você tem que colocar aquele comando ali na frente, que é o global e o nome da variável logo depois. Aí sim, qualquer alteração que você faça nessa variável de mesmo nome será refletido lá na variável global. Um outro detalhe aqui, muito importante na linguagem Python, que é diferente de outras linguagens como C++, tá? E Java, por exemplo, é a questão das variáveis iniciadas dentro de blocos, né, serem locais. Okay? Então, por exemplo, vou apagar aqui, tá? Vamos supor que eu tivesse um número aqui, número igual a 10, ok? E aqui eu dissesse que if número menor que 20, eu colocasse, por exemplo, var 1 igual a João, tá? Então o que acontece? Em outras linguagens, né, a variável 1 seria uma variável local. Então se eu fizesse isso aqui, em outras linguagens, por exemplo em C++, print var 1. Se eu fizesse isso aqui, por exemplo, em C++, ou C, ou Java, tá, isso aqui daria erro, mas em Python não. Vamos ver? Olha lá, tá? Ela imprime o valor da variável João normalmente. Porque para Python, essa variável iniciada num bloco, né, faz parte do bloco do if, mas não é considerada uma variável local, portanto ela pode ser acessada fora do bloco. Entendeu? Mas em outras linguagens, né, como eu disse, em C, C++ e Java, isso aqui daria um erro de variável não iniciada, porque para C, essa variável aqui seria local e logo depois que saísse do if, ela não existiria mais na memória. Se eu mudasse aqui, por exemplo, número igual a 20, tá? E mandasse imprimir aqui, ó, o valor de número, ele entenderia que a variável número daqui é a variável global iniciada aqui em cima e mudaria o valor da variável global, quer ver? Tá lá, ó. E ela altera o valor da variável global, ok? Um outro caso também são as variáveis de controle do laço de repetição for. Por exemplo, aqui em Python, a variável de controle do laço de repetição permanece viva mesmo depois de acabar o laço de repetição. Por exemplo, aqui, ó, for i range 10, né? Vou aqui botar print i, ok? E depois de acabar o laço, eu vou imprimir i. Melhor ainda, eu vou colocar aqui pass, tá? Para ele não imprimir nada, mas mesmo depois de acabar o laço, a variável i continua viva, tá? Ou seja, ela continua na memória, e por isso eu posso imprimir o último valor dela, tá? O que não acontece no C nem no Java, né? A variável do laço de repetição for, ela é considerada uma variável local, e quando o laço acaba de fazer a iteração dele, essa variável também não é mais acessível, mas no Python é diferente, quer ver? Aí, ó.
Ela imprimiu o último valor da variável i. Então, essas características são diferentes, tá? no Python, né? O Python é um pouco mais flexível que o C e o Java. Em termos de escopo de variáveis, o C e o Java são bem mais exigentes. Ok? Então, depois de tudo isso, vou colocar aqui um resumo da ópera aí para você não se perder. O resumo é esse aqui, ó. Opa, deixa eu tirar aqui. Um resumo muito simples. Em Python é bem simples de você entender. E com o tempo também a gente vai aumentando aí o conhecimento em Python e vai ficar bem mais claro para você. Deixa eu colocar aqui. Tá fora do escopo. Peraí, deixa eu consertar aqui. Essa tabelinha aqui é muito boa para você entender o resumo dessa ópera aí. Então, escopo de bloco, né, que é esse aqui, o escopo de bloco. A gente criou um bloco, a gente já viu isso aqui é um bloco, né? O if ele cria um bloco, tanto o if quanto o for quanto o while, tá? Ele cria um bloco, versus escopo de função, que a gente já viu também que é o escopo de função, né? A gente cria uma função, lá dentro inicia uma variável, e isso aqui é chamado escopo de função. Então, por exemplo, quando a gente cria uma estrutura if, for, while, no caso a gente criou uma estrutura if, ela cria um novo escopo? Não. Por que não cria um novo escopo? Porque a gente viu aqui, mesmo depois do for, tá? E mesmo depois do if, tá? A gente conseguiu acessar essas variáveis aqui, ó, normalmente. Tá? A gente conseguiu acessar a variável de controle do for e a gente conseguiu acessar as variáveis que foram iniciadas dentro do bloco if, normalmente. Então elas agem como se fosse uma variável global. A variável pode ser acessada e alterada fora do bloco. Foi o que aconteceu. A gente acessou a variável i de controle, tá? E as variáveis aqui, ó, de dentro do if, normalmente. Quando a gente cria uma função, né, com o def, ela cria um escopo? Sim. O que acontece? A variável criada dentro morre quando a função termina. A gente já viu isso. Saiu da função, terminou a função, tudo ali daquela função é destruído. Tudo ali daquela função ali é tirada da memória. Por isso que você não consegue mais acessar. E a gente vai ver classe também, né? Vai ver o que é uma classe. Ela cria um escopo também, tá? Define um espaço de nomes específicos para atributos. A gente vai ver o que são atributos, né? Classe, a gente diz que ela encapsula, né, esses atributos, né, que são variáveis, né, dentro da classe. A gente vai ver direitinho, né? Essas variáveis são encapsuladas. Você só consegue acessá-las se você fizer uma referência lá a um objeto da classe. Então, isso é tudo aí sobre escopo. No Python, as regras de escopo são bem simples. Espero que vocês tenham gostado desses comentários e até a próxima.